Introdução, Gálatas. Autoria, com exceção de poucos teólogos do século XIX, desde sua introdução ao cânon, a carta ou livro de Gálatas é atribuída à autoria do apóstolo Paulo, como fica claro no versículo que abre a obra. Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Na época em que essa epístola foi escrita, a expressão Galácia era usada normalmente em dois sentidos, geográfico e político. No primeiro sentido, referia-se à parte centro-norte da Ásia Menor, ao norte das cidades de Antioquia e Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. No segundo, tinha a ver com a organização da província por volta do ano 25 a.C., e que incluía essas cidades e mais alguns distritos ao sul, sob o comando geral e absoluto do Império Romano. Propósitos. O grande propósito de Paulo ao escrever esse tratado foi instruir os cristãos da região da Galácia sobre a justificação exclusiva e absoluta em Jesus Cristo, o Messias e Filho de Deus. Os mestres cristãos judaizantes tinham procurado converter os gálatas e se revoltarem, convencer os gálatas a se revoltarem contra Paulo e seus ensinos. E os estavam orientando a praticar todos os principais rituais da lei, pois como eram gentios, tinham que ser circuncidados. Gálatas 5:2, Gálatas 6, do versículo 12 ao 15. E, segundo esses mestres, deviam também viver um cristianismo baseado nas ordenanças e tradição judaica, a fim de serem salvos. Gálatas 4:10. Os judaizantes eram cristãos judeus que não conseguiam compreender a nova realidade da salvação pela graça de crer no sacrifício único, suficiente e vicário do Senhor Jesus. Eles criam que Jesus era o Messias prometido, mas também acreditavam no dever de cumprir as ordenanças mosaicas e, especialmente, todos os cerimoniais. Logo após a cruzada missionária de Paulo na Galácia, os judaizantes recrudesceram quanto ao legalismo teológico, por influência e receio de serem perseguidos pelos judeus zelotes, e começaram a obrigar os gentios novos convertidos ao cristianismo a passar também pelos ritos de circuncisão, acepção de alimentos, guarda do sábado, demais dias sagrados, etc. Gálatas 6:12. Os judaizantes iam além e procuravam difamar a pessoa e o ministério de Paulo, alegando que o apóstolo não era um genuíno membro do grupo original dos primeiros discípulos de Cristo e que havia suavizado as ordenanças de Deus a fim de tornar sua mensagem e doutrina mais atraentes aos gentios. Paulo vindica sua plena autoridade apostólica e condena os ensinos dos judaizantes como legalismo anticristão. Os crentes em Jesus Cristo, quer judeus ou gentios, povos de todas as etnias e culturas, conforme a doutrina paulina, desfrutam em Cristo da absoluta e eterna salvação, porquanto foram justificados, Gálatas 3, do versículo 6 ao 9, adotados, Gálatas 4, do versículo 4 ao 7, renovados, Gálatas 4, 6, Gálatas 6, 15, e transformados em plenos herdeiros de Deus, segundo as próprias promessas da aliança abraâmica, Gálatas 3, do versículo 15 ao 18. Portanto, a fé no sacrifício e no culto do Cristo na cruz nos liberta para sempre da necessidade de buscar justificação e salvação mediante as obras e especialmente por meio do cumprimento de rituais e datas cerimoniais. Essa busca se torna destituída de poder, visto que a lei não produz salvação, mas morte. Gálatas 3, do versículo 10 ao 12. Porquanto não fora criada com propósito salvífico. Gálatas 3, versículo 19 ao 24. Confiar apenas nas obras e na lei, com o fim de ser salvo, nos conduz à mesma escravidão sob a qual vive o povo judeu, que ainda não recebeu a Cristo como Salvador e Senhor de suas vidas. Gálatas 4, do versículo 21 ao 24. Por essa razão, os crentes não devem procurar voltar às tradições judaicas, ao cumprimento das exigências de leis religiosas
como base de segurança para a sua salvação, porquanto, agindo erroneamente dessa forma, estarão perigosamente submetendo suas vidas a uma escravidão, da qual já foram libertos por Jesus Cristo. Gálatas 5, do versículo 1 ao 4. Os cristãos devem, isso sim, depositar plena fé e segurança na liberdade que Cristo nos outorgou, servindo a Deus e aos semelhantes mediante o poder do Espírito de Deus, como novos seres humanos livres em Cristo. Gálatas 5, do versículo 3 ao 18. E assim, cumprindo com júbilo espiritual a vontade do nosso Salvador. Gálatas 6, 2. Data da primeira publicação. Certamente, essa carta de Paulo aos Gálatas começou a circular entre os cristãos por volta dos anos 48 e 58 depois de Cristo. Contudo, ainda não há evidências mais precisas sobre o estabelecimento exato da data. Depende do primeiro destino da carta. Os primeiros estudiosos afirmavam que Paulo havia enviado esta epístola de Éfeso entre os anos 53 e 57 depois de Cristo, endereçando-a às primeiras igrejas localizadas no centro-norte da Ásia Menor, Pessino, Assira e Távio. Outros historiadores acreditam que Gálatas foi escrita preferencialmente às igrejas fundadas pelo apóstolo em sua primeira viagem missionária, na região sul da província romana da Galácia, Antioquia, Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Alguns ainda defendem que essa carta teria sido escrita em Antioquia, da Síria ou Corinto, por volta do ano 50 depois de Cristo. Depois dessa primeira viagem, mas antes da reunião do Concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15. Esboço geral de Gálatas. Saudação de Paulo, apóstolo de Cristo aos Gálatas. Capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Paulo procura trazer as ovelhas do Senhor de volta ao bom aprisco. Gálatas capítulo 1, do versículo 6 ao 9. 3. A plena autoridade apostólica de Paulo e sua idoneidade. Gálatas capítulo 1, versículo 10 até Gálatas capítulo 2, versículo 21. A. Paulo só prega o evangelho de Cristo de revelar. Paulo só prega o evangelho que Cristo lhe revelara. Gálatas capítulo 1, do versículo 10 ao 24. B. A mensagem de Paulo reconhecida pelos demais apóstolos. Gálatas capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. C. Paulo, sob o poder do Espírito, repreende a Pedro. Gálatas capítulo 2, do versículo 11 ao 21. 4. Como ser salvo após a vinda e obra de Jesus Cristo, o Messias. Gálatas capítulo 3, do versículo 1 ao 4. Gálatas capítulo 3, versículo 1 até Gálatas capítulo 4, versículo 31. A. A salvação é só pela fé em Cristo, não por meio de obras. Gálatas capítulo 3, versículo 1 ao 14. B. A salvação em Cristo é pela promessa, não fruto da lei. Gálatas capítulo 3, versículo 15 ao 22. C. Todos os crentes são promovidos a filhos de Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 23 até Gálatas capítulo 4, versículo 7. D. Paulo suplica aos crentes para que tenham bom senso. Gálatas capítulo 4, do versículo 1 ao 7. E. Não há inteligência nem fé em voltar à escravidão. Gálatas capítulo 4, do versículo 8 ao 11. F. Por que se revoltar contra o apóstolo do Senhor? Gálatas capítulo 4, do versículo 12 ao 20. G. Confiar só na lei é voltar a ser escravo do pecado. Gálatas capítulo 4, do versículo 21 ao 31. 5. O caminho da verdade e da plena liberdade. Gálatas capítulo 5, versículo 1 até Gálatas capítulo 6, versículo 18. A. Não sacrificar a boa liberdade pela algema do legalismo. Gálatas capítulo 5, do versículo 1 ao 12. B. Liberdade não é libertinagem ou falta de disciplina. Gálatas capítulo 5, do versículo 3 ao 26. C. A verdadeira liberdade é o serviço cristão dedicado. Gálatas capítulo 6, do versículo 1 ao 10. D. A vida cristã é feita de sacrifícios voluntários por Jesus. Gálatas capítulo 6, do versículo 11 até o 18.